Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. E hoje vamos ter uma conversa sobre crescimento espiritual. Há um tempo atrás, alguma de vocês me perguntou sobre Suzy, como fazer para crescer espiritualmente? E isso ficou guardado em meu coração. E eu fui buscar uma forma de explicar para vocês sobre o que é o crescimento espiritual e como nós podemos fazer para crescer espiritualmente. Só que primeiro precisamos tirar da nossa mente algumas questões. Por exemplo, crescer espiritualmente não está relacionado a você ter um diploma, por exemplo, um diploma teológico. Crescer espiritualmente não está relacionado à quantidade de vezes que você leu a Bíblia ou ao tempo de membresia que você tem na sua igreja. Essas coisas elas até cooperam no teu crescimento, mas elas não são indícios de crescimento espiritual. E você precisa compreender o que é o crescimento espiritual. Crescimento espiritual nada mais é do que você desenvolver a sua fé e o seu relacionamento com Cristo. A palavra de Deus ela nos instrui a crescermos espiritualmente. O apóstolo Pedro ele diz: crescei na graça e no conhecimento. Ele fala sobre crescimento. É possível que eu e você cresçamos em graça e em conhecimento da palavra. O apóstolo Paulo em Colossenses 1 também menciona sobre crescimento, em outros versículos da palavra. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender é o que é crescer espiritualmente, para que possamos assim começar a aferir, será que temos ou não crescido espiritualmente? Outra coisa que nós precisamos entender é que crescer espiritualmente eu assemelharia ao crescimento de uma criança. Uma criança, você não precisa fazer força para ela crescer, ela só precisa estar saudável, ela precisa crescer recebendo os nutrientes necessários para o crescimento dela. E assim, aquela criança ela vai se desenvolvendo naturalmente, ela vai crescendo gradativamente, porque ela está recebendo o que ela precisa. O crescimento espiritual é semelhante a isso. Ele se dá naturalmente, à medida que você se expõe aos nutrientes que você necessita para crescer espiritualmente, e eu vou pontuar para você aqui algumas dessas coisas que você vai se expor para que o teu crescimento espiritual aconteça. Não devemos buscar medir crescimento espiritual. Eu sou menor do que fulano, do que fulana. Não. O crescimento espiritual ele é individual, do mesmo jeito que acontece com cada criança. Cada criança ela vai crescendo e se desenvolvendo de acordo com as suas características. Então, amada, entenda que crescer espiritualmente é desenvolver o teu relacionamento e a tua fé em Cristo. E isso acontece quando nós vamos exercitando o nosso espírito para que ele se torne cada vez mais a semelhança de Cristo. Então, pega papel e caneta e anote aí algumas coisas que você pode fazer intencionalmente para que o teu crescimento espiritual aconteça. Uma das formas de você desenvolver o seu crescimento espiritual é através da oração. Quando nós oramos, nós estamos desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus. Precisamos entender um pouco mais a fundo sobre oração, porque muitas vezes entendemos a oração como um lugar onde nos achegamos diante de Deus com uma lista de pedidos, como se ele fosse, digamos, o caixa eletrônico ou o gênio da lâmpada. Oração é desenvolvimento de relacionamento. É claro que quando estamos diante do Senhor em oração, temos a liberdade de apresentar a Ele as nossas necessidades, as nossas petições, mas oração é mais do que petição, é mais do que chegar diante de Deus com uma lista de necessidades. É desenvolvimento de relacionamento, é conversar com o Senhor, é sondar o nosso coração no momento da oração e pedir perdão pelos nossos pecados, é adorar ao Senhor nos momentos da nossa oração. Quantas pessoas passam o seu tempo de oração e não praticam a adoração ao Senhor? Realmente se achegam a Deus apenas com a lista de lamúrias e pedidos. Quando nós entendemos que a oração é desenvolvimento de relacionamento, nós começamos a crescer espiritualmente. Oração não é monólogo, então durante o seu tempo de oração, você também precisa aprender a ouvir o Senhor, a estar atenta àquilo que o Senhor quer falar contigo naquele momento que você está com Ele. E o Senhor vai falar ao teu coração. Outra coisa que você pode fazer para crescer espiritualmente é ler e estudar a palavra.
Não temos como crescer espiritualmente se não conhecermos o nosso manual de vida. A palavra de Deus, ela é o nosso instrumento de conhecer ao Senhor e entender aquilo que Ele deseja de nós. Então, outra coisa que você precisa durante esse processo de crescer espiritualmente, que é algo que vai acontecer durante toda a sua jornada de vida, é ler e estudar a palavra. Veja que eu coloquei como duas coisas separadas: ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Inclusive aqui no canal eu tenho um vídeo onde eu falo para você a diferença de leitura bíblica, devocional e estudo bíblico. É bom você conhecer essa diferença, e essas três coisas, ler, estudar e ter o teu momento devocional, fazem parte do teu crescimento espiritual. A próxima coisa é: pratique o que você está aprendendo. O que adianta você estudar a Bíblia, ler a Bíblia e não colocar em prática o que o Senhor ordena que você faça? O Senhor, quando nos instrui a meditar na sua lei de dia e de noite, é para fazer conforme tudo que nela está escrito. Porque a palavra de Deus, ela vai nos mostrar, ela vai nos guiar através da nossa jornada de vida em nosso crescimento espiritual. Ela vai nos ensinar aquilo que devemos fazer, aquilo que não devemos fazer, o que devemos evitar e o que devemos buscar em nossas vidas. Então, se você deseja ser essa mulher que cresce espiritualmente, não se contente apenas em ler e estudar a palavra. Concentre-se em praticar aquilo que você está lendo, aquilo que você está estudando. Outra coisa que vai ajudar você bastante no seu crescimento espiritual é você praticar as disciplinas espirituais. Se você quer saber mais a fundo sobre disciplinas espirituais, tem um vídeo também aqui no canal onde eu falo sobre elas. Agora eu só quero que você entenda que praticar essas disciplinas vai fazer com que o teu crescimento espiritual aconteça. Rapidamente, se você realmente não sabe quais são as disciplinas espirituais, elas são oração, leitura da palavra, jejum, adoração. Tudo isso faz parte das disciplinas espirituais. Então, quando você exercita essa prática, quando você se disciplina a praticar as disciplinas espirituais, você vai automaticamente começar a crescer espiritualmente. Outro fator é estar em comunidade. O Senhor nos chamou como igreja, igreja corpo, várias pessoas. Então, precisamos estar em uma comunidade, a comunidade de fé, a igreja, ela nos faz crescer espiritualmente. Aí você pode dizer: não, mas eu consigo crescer espiritualmente em casa, assistindo um culto online, congregando em casa. Não, você não consegue. Sabe por quê? Porque nós precisamos desse contato espiritual com outras pessoas, até mesmo para sermos desafiadas. Porque em nossa comunidade, no contato com outras pessoas, nós somos desafiadas e os desafios nos levam a crescer espiritualmente. O Senhor nos chamou, nos comissionou para sermos igreja, para estarmos em uma comunidade de fé. E isso promove o crescimento espiritual. Então, o teu crescimento espiritual, ele acontece em comunidade. Porque outras pessoas ali na tua comunidade vão te desafiar a ser mais espiritual, a buscar mais as coisas do Senhor. Você vai ser desafiado em outros aspectos que não serão tão agradáveis a você, mas que também promovem o teu crescimento. Se você observar a história da igreja, quando começa a ser narrada ali em Atos, você vai observar que as pessoas se reuniam nas casas. Elas estavam juntas para aprender juntas. Crescimento espiritual acontece em comunidade. E outras demais coisas você poderia colocar aqui nessa lista para crescer espiritualmente, mas eu vou encerrar aqui com uma última coisa. Tenha mentores. O teu crescimento espiritual também é fortalecido quando você tem mentores. O que são mentores? São aquelas pessoas que vão estar junto de você no discipulado, vão estar ali junto com você, te guiando no processo de estudo bíblico. E esses mentores, eles podem ser presenciais, ou seja, o teu pastor, né, o pastor da tua igreja, ele é o teu mentor.
Se você tem uma líder do grupo de mulheres, ela também vai estar ali te auxiliando. Uma mulher mais próxima que tem sido a tua discipuladora. São pessoas que vão te ajudar nesse crescimento. Mas outros meios de crescimento que também eu considero mentor são livros. Quando você escolhe uma boa literatura cristã, que tem ali comprometimento com a palavra, aquele conteúdo ele vai te ajudar no teu crescimento espiritual. Ele vai te fornecer informações, ele vai te fornecer instruções e isso também te faz crescer. Agora eu quero saber de você, ficou alguma dúvida sobre crescimento espiritual? Você já é uma pessoa que tem esse entendimento que crescer espiritualmente é desenvolver o teu relacionamento com Deus? Conta pra mim aqui nos comentários o que você faz para crescer espiritualmente. Eu quero muito saber. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo em tuas redes sociais, com as pessoas do teu grupo. Você pode reunir um grupo de mulheres e pegar esse vídeo para que vocês depois possam estudar tópico por tópico de crescimento espiritual, para que vocês se desenvolvam mais. Esse é o desejo do meu coração, que juntas continuemos a crescer como mulheres segundo o coração de Deus. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrita no nosso canal, clica no botão inscrever-se e junte-se a essa nossa comunidade de mulheres que crescem cada vez mais segundo o coração de Deus. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!